Olá! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero que com vocês também. Para quem estiver chegando aqui agora, sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com o que acharem conveniente, benéfico e válido. Para você que ainda não conhece meu trabalho, eu trabalho com a cartomancia há algum tempo, realizava inclusive cartomancia com um método coletivo aqui para o canal. Nesse momento eu tenho sentido muito mais um chamado para esse bate-papo, essa conversa, por assim dizer, informal com vocês, sobre experiências, perspectivas que eu tenho em relação às minhas próprias vivências, tá? Então eu vim abordando dessa forma porque eu acredito que a cartomancia, como eu já passei, já falei em outro vídeo anteriormente, tem sido algo muito passado, no sentido de que as energias eu tenho percebido que permanece a mesma, as pessoas já não conseguem encontrar um ponto onde há uma personalidade, uma energia distinta. Não é nem que as pessoas elas estejam copiando umas às outras, mas eu sinto que está faltando um diferencial. E é por isso que eu vim aqui hoje, né? Por isso que eu tenho vindo desde o último vídeo recentemente, com esse estilo assim mais bate-papo, tá, gente? Antes de tudo, eu quero deixar claro para vocês que eu não tenho uma vivência no sentido de oficialização como psicólogo, terapeuta, nada disso, tá, gente? Eu sou terapeuta da energia integrativa, trabalho com mesa radiônica, trabalho com reiki, trabalho com cartomancia, mas não exerço nenhum tipo de prática tradicionalista. Então, tudo que eu vier a trazer aqui para vocês é a minha experiência, o meu ponto de vista. Eu refleti muito se eu deveria falar sobre isso aqui, já que eu não tenho esse viés, essa autonomia no sentido prático da coisa, né? Não tenho conhecimento também teórico em relação a questões psicológicas, mas eu vim aqui abordar o assunto de acordo com alguém que não só é espectador, como também foi filho, observa e lida com crianças o tempo todo. Então, vim trazer aqui para vocês hoje a minha perspectiva do que está errado, como está acontecendo um processo contrário àquilo que seria desejável em relação aos pais barra filhos, né? Consequências que estamos tendo nas criações de hoje, né? Então, entendo que quando eu falo do que está acontecendo de errado na criação de hoje, não é que ache que as criações anteriores foram corretas. Inclusive, no decorrer do vídeo eu vou falar sobre isso, mas é bem óbvio que se existe um erro hoje, ele vem em decorrência e consequência da criação anterior. Então, vocês que são saudosistas, que anseiam por criações voltadas àqueles tempos antigos, que dizem que os tempos antigos eram bons, talvez esse vídeo não seja para você, porque você não vai conseguir enxergar as coisas como eu enxergo, e é muito natural, mas certamente você vai se tornar uma pessoa muito reativa perante esse vídeo. E se você ainda se permanecer aqui, talvez tenha um ponto positivo e um ponto de virada. Porque quase sempre aquilo que nós nos tornamos reativos são algo que nós precisamos trabalhar, modificar, perceber sob uma outra visão, uma outra perspectiva. Claro, fora a parte de questões de violência, questões que são vistas talvez de maneira geral como inaceitáveis, né? Mas como nem as pessoas de mais altas elevações espirituais agradar a todos, eu já estou pronto para não agradar a todos. Mas eu peço por gentileza, se esse vídeo não ressoar com o seu coração, feche por gentileza, vai para um vídeo que melhor acrescentar. Perder tempo aqui comentando absurdos, impropérios, críticas, xingamentos, não vai fazer diferença, a não ser você mesmo se aborrecer. Porque eu já estou num ponto de entender que eu não vou realmente agradar a todos. Não é o meu intuito. Aqui eu vim falar com o coração de pessoas que já, de alguma forma, conseguem ampliar a sua visão. Não é que isso vai acontecer de uma hora para outra, né? Mas ampliar a sua visão no sentido de conseguir, pelo menos, considerar que está errando ou que precisa modificar em algum ponto, correto? Então eu vim sempre fazendo esse vídeo aqui de uma maneira mais gentil possível. Então, se em algum momento eu pegar um pouco mais pesada, porque eu sinto que naquele momento é necessário pegar um pouco mais pesado, enfim, considere a mensagem que for para vocês, tá? E se em algum momento algo for doloroso a vocês, reflitam sobre isso.
Não ajam de uma maneira precipitada, não reajam, né? Não levem a mal tudo aquilo que eu vier passar aqui para vocês, correto? Então, eu acho que basicamente, se eu tivesse que usar uma palavra para descrever o que está errado na educação de agora, bem como as educações anteriores, seria desequilíbrio, tá? Desequilíbrio. Então, começando pela criação que nós temos hoje, que é o foco desse vídeo. Ou as pessoas elas estão tendenciosas a seguir padrões antigos, onde as criações elas eram muito mais pautadas no medo do que no respeito. Eu posso me aventurar a dizer para vocês que pouquíssimas pessoas conhecem o que é realmente respeitar o pai. O que elas possuíam era medo. Porque se você tinha uma dificuldade, não havia uma abertura para você expressar seus sentimentos, não havia uma abertura para você expressar sua personalidade, se em tudo você era podado, como era o meu caso, por exemplo, eu quase não fui surrado, eu quase não tive agressões físicas, mas a agressão psicológica e a dominação foi enorme, né? Então, somente com o olhar eu paralisava. Antes de tudo, eu quero deixar claro para vocês que eu sempre tive essa percepção de algo incorreto na criação de hoje, né? Mas foi vendo vídeos, na verdade, diversos vídeos sobre a Super Nani, eu tive diversas perspectivas. Tudo que eu vou passar aqui não necessariamente se refere só a essa experiência, tá? Mas é como se esse fosse um ponto-chave para que eu tivesse percepções de coisas que, inclusive, vão fazer diferença até para o meu trabalho. Porque eu vou lidar com pessoas relativamente bem mais jovens do que eu, né? Assim como eu vou lidar com pais que não suportam a sua relação com seus filhos. E eu vou ter que estar preparado para poder lidar com essas circunstâncias, tá? Então, a base principal que eu tenho, obviamente, foi da minha criação. Então, eu não conhecia o que era o respeito pela minha mãe, eu conhecia o medo. E logo após, eu conhecia a aversão sobre tudo o que ela realizava, mas consegui enxergar através de mim, através da minha própria autoobservação, o quão eu estava seguindo padrões que ela seguia. Muitas vezes mentalmente, por exemplo, quando eu assisti esse vídeo da Super Nani, eu tinha uma visão de mundo e algo que partia da minha boca, da minha mente consciente, né? Que determinado tipo de criação era absurda. Mas quando eu vi esse vídeo da Super Nani, quando eu comecei a ver, eu percebi que a primeira coisa que vinha na minha mente imediatamente é: cadê o chinelo, né? Ou cadê a voz de comando no sentido ditatorial, no sentido como era o meu caso, de você olhar para a pessoa, né, como a minha mãe fazia comigo, e eu simplesmente paralisava de medo. Então eu comecei a perceber o quão a sociedade está imersa, né? Porque se eu que mentalmente consigo enxergar uma coisa, mas quando eu olho algo, né, que reflete aquele meu pensamento de maneira relaxada, por assim dizer, relaxada eu quero dizer no sentido de que eu não estou tão reflexivo, não estou só guiado pela minha mente consciente dominando, eu consigo perceber aquilo que está no meu inconsciente e até no meu subconsciente. Aquela que é a mensagem verdadeira do que eu acredito ser uma criação. Então, com base nessa perspectiva e com base na coragem de autoaceitação, autoobservação, que eu vim trazer esse vídeo para vocês. Porque muitas vezes vocês estão pensando uma coisa, verbalizam essa mesma coisa, mas no seu inconsciente existe uma outra mensagem. Então, é necessário se observar, né? Então, o primeiro ponto é o ponto dessa questão do desequilíbrio que está havendo hoje, né? Ou a pessoa é saudosista e ela quer rememorar ou literalmente seguir a mesma criação de antes, ou ela quer ser uma pessoa extremamente permissiva. Então, ou a pessoa reage a dar a mesma tratativa e mesma criação que teve no passado, ou a pessoa quer dar uma criação oposta, quando você precisa ficar no equilíbrio. Então, não é você ser, por exemplo, eu sempre costumo falar isso, que existem pessoas que elas, nas suas relações, ela quer curar a si mesma através do outro. Então, muitas vezes elas dão em demasia algo para o outro, como, por exemplo, aqui os pais, né? Eles dão em excesso, vou dar um exemplo para vocês, eles passaram fome na sua primeira infância, né? Até a adolescência, vamos supor que a pessoa, depois ela conseguiu de alguma forma prosperar, né? E ascendeu, onde ela teve a possibilidade de ter tudo que se refere à alimentação. Vou dar esse exemplo. Então, como antes ela passou a escassez, ela quer dar para o filho a opulência. E aí é como se ela fosse uma planta que foi ressecada por não receber nada, praticamente morreu de inanição, né? Não houve uma nutrição,
talvez emocional, mas aqui no nosso exemplo, no nosso caso, a gente está falando de uma questão, né, alimentícia. E aí, porventura, como ela passou a escassez e ela passou fome, agora ela quer entupir a criança de todo tipo de alimento. E geralmente alimentos que não são muito saudáveis. Então, se outrora ela não teve dinheiro para comprar uma determinada marca de biscoito, agora ela vai querer encher a casa, né, de biscoito. Daquela mesma marca para poder dar para o seu filho. Qual é a problemática? Que por muitas vezes pode ser óbvio, mas muitos pais não têm raciocinado sobre isso, porque geralmente eles acham que sempre utiliza a mesma frase: eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. E aí você começa a dar em excesso. Então, você foi uma plantinha que quase morreu de inanição e agora você mata o seu filho com água. Você não teve água no passado e agora você quer dar água em excesso para o seu filho, né? Que é aquela plantinha ali que vai morrer. Assim como você quase morreu, né, de desnutrição, aquela plantinha ali vai morrer de nutrição em excesso. Então é muito complexo essa coisa de dar ao seu filho o que você não teve. Porque você é uma pessoa diferente. Como eu estava falando anteriormente, as pessoas querem se curar através do outro. E aí começa a bater uma espécie de desespero porque nunca é o suficiente. Por que não é o suficiente? Porque você está tentando se curar através do outro quando você não faz um processo de autotratativa, um processo de autoanálise. Você projeta no outro aquilo que você desejava para si sem perceber que aquela criança, por exemplo, é um ser totalmente distinto. E aí a gente aproveita esse gancho para ir para outro ponto onde os pais estão errando. Na verdade, os pais sempre erraram. Eles projetavam no filho aquilo que eles tinham como realização deles. Como eles não conseguiram, por exemplo, ser um jogador de futebol, aquela criança ali nem tem aptidão para aquele caminho, aquela criança não deseja e você quer forçar aquela circunstância. Porque como você não tinha capacidade de realização, vou usar o mesmo exemplo. Você não tinha poder aquisitivo, por exemplo, para custear uma escolinha de futebol. E agora você insiste que o seu filho tem que seguir por aquele caminho. Esse, mais um ponto, não é só uma coisa da criação atual. Eu estou trazendo isso para a narrativa de hoje porque é uma questão que as pessoas fazem, porque hoje em dia existe muito mais possibilidades. As pessoas expandiram seus horizontes, estão começando a quebrar crenças limitantes em relação a si. Mas essa é uma criança muito difícil, porque a pessoa ela vê como sendo algo positivo. Volto a dizer, o que eu não tive eu vou dar para o meu filho. Mas você sabe se aquele filho realmente ele tem uma compatibilidade de ideia, de realização com a sua? Não tem. Muitas vezes ele faz como um meio de agradar a você. Então há de se refletir sobre isso, sobre a individualidade. De nenhuma maneira os pais eles querem saber se o filho ele deseja aquilo, eles só querem impor aquilo que para ele é a felicidade. A mesma coisa que uma mãe querer escolher qual é o tipo de genro ideal para filho, qual é o tipo de genro que ela quer ter, qual é o genro ideal que ela quer ter. Na verdade, ela está escolhendo qual é o marido ideal, que por muitas vezes ela não teve, e ela projeta aquilo ali na filha: eu quero que a minha filha tenha o que eu não tive. Mas o mesmo ponto, você sabe se a personalidade da sua filha não é tão distinta a ponto de ela querer talvez algo no sentido inverso? Ah, mas eu errei muito na vida e eu não quero que o meu filho ele erre também. A vida é feita de experiências e de erros, principalmente. Se você teve a possibilidade de se enganar, de errar, se iludir, por que o seu filho não pode aprender na mesma escolinha da vida? Por que você acha que você tem que livrá-lo de todo o mal? São as experiências que nos curam e nos fazem crescer. Então, a questão da projeção, né? Essa questão antiga também de que você tem que perpetuar, né, a sua linhagem genealógica, a sua ancestralidade, você tem que deixar uma ancestralidade aqui, é muito complexa, né? Um outro ponto que eu vejo claramente do erro de hoje, né? E aí é algo muito mais atual do que antigo, é a questão da projeção no que se refere à responsabilização. Você está delegando ao outro a criação do seu filho. Ao mesmo tempo que você não quer que ninguém te chame atenção, porque você é a mãe, você é o pai, você sabe a forma ideal de criar seu filho, você está delegando isso para outras pessoas. Eu vou dar um exemplo claro para vocês aqui. Eu resido em um condomínio onde tem, né, internamente um mercadinho.
E tem acontecido coisas absurdas aqui, né? Eu não vou mencionar tudo, para mim são absurdas. Dentre os fatores absurdos, são as questões de criança deixando a geladeira aberta, né? A geladeira onde ficam os alimentícios. E a reclamação sobre mau armazenamento, né? Mesmo estando dentro da validade, do período de validade. E aí eu fui uma das primeiras pessoas, se não a primeira pessoa, que trouxe isso à tona, porque eu cheguei lá e vi uma geladeira aberta. Sabe qual foi a justificativa ou a forma alternativa de resolver a questão que as pessoas deram? Que fosse analisada através das câmeras, que são aquelas pessoas ali específicas, que são aquelas crianças que estão agindo daquela forma indevida. Então, em vez da pessoa pensar em analisar a situação, conversar com o filho, para que nem mesmo ele esteja naquele ambiente ali, porque não é ambiente para a criança estar sozinha, porque tem muitas coisas que podem acontecer, existem muitos gêneros e muitas coisas, muitos produtos que estão numa determinada altura que a criança ela pode querer alcançar e ela pode até se machucar. Então não é um lugar para a criança ficar brincando. Inclusive pessoas dizendo que criança é assim mesmo. Não, gente, criança não é assim mesmo. A criança vai depender muitas vezes, é claro que existem crianças, eu até costumo dizer que parece que existem crianças que nascem com um mal encarnado. Mas existem pontos de reversão em relação a isso. Tudo que as crianças anseiam hoje em dia é exemplo. Mais à frente eu vou falar sobre isso. Né? Sobre a criação antiga, em que os pais queriam criar através do domínio e não estou sabendo dar o exemplo. Mas eu pretendo fazer isso mais para o final do vídeo. Enfim, voltando à questão do mercadinho. É uma questão complexa, porque a pessoa está delegando. Então quer dizer que o profissional, né, a gerente ali do mercadinho, ela tem que ficar buscando ver imagens praticamente 24 horas, 48 horas, porque sabe-se lá quando foi do ponto do dia, às vezes até se foi no mesmo dia que aquilo ali ocorreu, ela tem que buscar em todas as imagens para descobrir o que foi que aconteceu. Limites não estão sendo impostos, regras, né? Que os pais estão querendo bater de frente, então colocou a regra de que a criança não pode entrar no mercadinho. Já tem gente rebatendo. Porque quer criar a criança do próprio jeito, mas quer cobrar que o adulto, que o responsável do mercadinho, nessa questão que eu estou mencionando, se responsabilize pela criança, porque isso praticamente é se responsabilizar. Então é ele que tem que ficar de olho através das câmeras, não os pais, e educar seus filhos. Outra questão absurda, esse é o ponto que eu preciso falar para vocês, a que ponto que chega a criança urinar no tapete do mercadinho. Criança, não era cão, existia uma possibilidade de que fosse uma criança, porque isso já aconteceu em outra ocasião. E aconteceu novamente. Onde estão os pais nesse momento? Uma criança entra no mercadinho, ela urina, aí tem toda sorte de argumentos, que tem que ter reconhecimento facial, porque lá na entrada tem o reconhecimento, então no mercadinho também tem que colocar. Mas aí as pessoas já reclamam que o valor, segundo elas, está superfaturado. Para mim, a questão do valor não é em excesso, mas o valor acima justifica a questão da comodidade. Você tem um mercadinho de autoatendimento por 24 horas. A qualquer momento que você precisar, você vai ali e tem à sua disposição. Então é como se você estivesse pagando pela comodidade. Você não deseja? Pegue o seu carro ou vá caminhando até o mercado mais próximo e compre lá. E não é tão mais barato, porque a região aqui, né? Os valores costumam, para quem vier de fora, vai achar que os valores aqui são muito excessivos, né? Do bairro que eu resido. Mas, enfim, a delegação, desde esse processo de delegar, né, a responsabilidade na vida real, por assim dizer, até colocar uma criança de frente para a tela de um celular, a tela de um tablet. Esses dias eu observei isso. O oposto, né? A mãe, ela estava o tempo todo com o rosto no celular, rindo, então não era uma reunião, não era um processo comercial ali. E a criança, ela estava correndo, adoidada por aí. Inclusive no local de estacionamento, em que é proibido, é uma regra, é proibido correr criança ficar no local onde há o estacionamento. Porque pode haver um atropelamento. Inclusive já aconteceu aqui diversas vezes. E a pessoa, o pai, acha que é o motorista que tem que se responsabilizar. É ele que tem que ficar de olho. Então, mesmo nos momentos em que você está ali com seu filho,
Outrora existiam as desculpas, né, de que o pai ele tinha que ficar de olho nos afazeres domésticos, a mãe, principalmente. Hoje em dia, não. Hoje em dia é uma questão de que o pai está de olho, a mãe está de olho na rede social e o filho que se crie. Você vê o ponto absurdo que chegou das pessoas ficarem insatisfeitas de fazer protesto por conta da época da pandemia que as crianças não ficavam no colégio. Os pais estão conhecendo quem são seus filhos agora e não estão aguentando criar. Quem cria, estou falando desse ponto porque é a questão de delegar novamente. Quem cria é a professora. Quem é responsável por explicar limites, por explicar as diferenças, é a professora. Desde a desigualdade social, até a necessidade de observar o outro como igual no sentido étnico, né? No sentido sexual, de gênero. Ao contrário, os pais muitas vezes até estão ensinando as crianças a serem cada vez mais retrógradas. Por quê? Por conta de criações anteriores. Não estão querendo se adaptar. Não estão querendo se adaptar. Agora eu vou passar o ponto, né? Eu ia falar no final, mas eu quero aproveitar para falar logo. A questão do se adaptar à diferença que nós temos hoje. Se adaptar que precisa haver um equilíbrio. Não é mais naquela questão da criação do grito, do medo, do você vai fazer porque eu sou mais velha, eu sou sua mãe e eu mando, não vai funcionar mais. Então as pessoas estão dizendo que a criança está sem limite, está rebelde. Mas está sem limite porque elas estão implorando limites, mas através da boa criação, que é através do exemplo, através do respeito. Os pais não sabem ser respeitáveis. Ou eles desistem da criação do filho, porque não querem, né, passar pelo mesmo processo onde eles impõem ao filho aquilo que eles viveram, no questão de surra, né? Então eles não querem ser violentos, e isso está correto, mas eles também são permissivos demais. Tem receio de perder o afeto do filho, tem receio de um grito. Eu vi um caso há um tempo atrás de estar em um hospital, a criança estava rolando no chão do hospital. O médico perguntou quem era a mãe daquela criança, como sempre, né? A mãe da criança com o rosto na tela do celular. E a mãe teve a coragem de dizer que não ia pedir para o filho levantar porque ele ia gritar. O médico teve que perguntar para ela se seria necessário buscar, né, auxílio através dos seguranças para que ela pegasse a criança do chão. E ela ainda foi batendo o pé. E ao mesmo tempo com medo dos gritos do filho. Por quê? Não sabe ser exemplo. Não sabe falar de uma maneira firme, de uma maneira que vai embasar um respeito, sem ser através do medo. Não sabe ter o equilíbrio. É você ter uma imposição de voz, como eu vi, por exemplo, no programa do Super Nanny, né? A pessoa não sabe impor a sua voz de uma maneira que não fique grosseira, mas ao mesmo tempo que não fique permissiva. Não sabe o meio termo. Eu vou dizer para vocês que eu sou uma pessoa preparada para ser mãe, para ser pai? Não. Por isso que, inclusive, eu não tenho filhos. Mas eu sei, por exemplo, tirar maus hábitos. Eu não tenho filhos humanos, mas eu tenho uma gatinha, por exemplo, que ela tinha um costume muito forte. Todo mundo sabe, né, que tem gato, que eles têm problemáticas muito grandes em relação a beber água. Então, quanto mais você estimular esse processo, melhor. Mas o caminho apto para que o gato ele beba, por exemplo, é através de uma fonte. Não é através de uma bica que vai ficar aberta por tempo indeterminado, não é através de como ela fazia o chuveiro, que ela entrava embaixo do chuveiro e depois molhava a casa inteira. Não. A primeira coisa que eu fiz quando eu me mudei foi tirar esse hábito dela. Hoje em dia, o que ela faz? Ela bebe na água comum. E aí isso exige que nós troquemos a água com mais frequência. Até que nós... Ainda é muito difícil a gente poder adquirir uma fonte que seja boa o suficiente, porque para ela a fonte ela precisa ser pesada. Porque se a fonte ela for leve demais, ela vai arrastar, vai jogar água por todo canto. E se aquela fonte, obviamente, estiver conectada na fonte de energia, automaticamente pode haver até algum tipo de acidente. Eu, pelo menos, tenho receio disso. Pode ser algo banal, pode ser algo até... Pode ser uma atitude medrosa minha, né? Mas eu prefiro não arriscar. Então precisa ser algo muito pesado. Enquanto isso, ela vai beber sim a água do potinho. Não dá para a gente ser permissivo ao ponto de fazer tudo que um gato quer e assim são com as crianças. Fazer tudo o que ele quer, porque senão
você vai perder o afeto. Às vezes a gente fica com receio também daquela criança, né? Aquele animal perder a saúde, mas vai haver perda de saúde de qualquer forma se nós agirmos de uma maneira indiscriminada, de uma maneira permissiva demais. Então, às vezes eu acho que, por exemplo, eu não sirvo para ter um filho porque eu sou muito imaturo nesse sentido. Se alguém fizer algo com meu filho, eu vou querer revidar, eu vou querer resolver. E eu sei que essa não é a forma correta. Você querer corrigir uma criança porque ela agiu mal, com maus modos com seu filho. E muitas vezes você falar com o pai não resolve. Então muitas pessoas vão falar, mas você quer ensinar os pais a educar as suas crianças. Infelizmente, eles estão numa realidade onde você precisa fazer isso, ou você vai sofrer a consequência. Outro caso que eu passei, de estar numa farmácia, tinha um menino, né? A mãe estava com a avó da criança, né? A mãe com, novamente, o rosto no celular, né? Na tela do celular. E a avó, não sei o que ela estava fazendo. Ela estava ali totalmente alheia, pensando na vida, nas questões, talvez do passado que ela vivenciou, sabe-se lá o que se passa pela mente dela, né? E a criança veio e começou a puxar o cadarço da minha bermuda, ao ponto de aparecer a minha cueca. Eu só olhei para a cara da mãe fuzilando, né? Porque o mau hábito é dela. E imagina a consequência. Até eu explicar, até um adulto explicar que foi a criança que ficou puxando o cadarço, é complexo. Porque você não pode chegar ao ponto de doutrinar e de castigar, não vou dizer castigar, mas de você educar de uma maneira mais incisiva a criança porque você não é o pai. Mas você também não pode agir de uma maneira permissiva. Então, muitas vezes quem tem que saber o ponto, justamente essa é a questão. Eu não acredito que nós devamos ensinar o pai a criar, mas então quem tem que saber esse ponto de equilíbrio é o pai. Onde já se viu você ficar com aquela coisa, né, de que a criança é assim mesmo? Isso pode gerar consequências para outras pessoas. A sua criação, entenda isso, a sua criação permissiva pode gerar consequência para outras pessoas. Não sendo o suficiente, a criança ficou batendo, né, lá no vidro do estabelecimento, da farmácia, do balcão, o gerente teve que chamar a mãe. E aí logo depois o menino foi correndo para a rua, veio um estranho, um rapaz, segurando a criança pelo braço, perguntando quem era o pai, a mãe, porque a criança já estava correndo, fora do estabelecimento. Então vocês veem que tiveram 3 ocorrências com 3 pessoas distintas. E se esse rapaz ou alguém qualquer leva a criança é suscetível, né, dá uma bala, e aí é só o outro adulto que está incorreto. É óbvio que ele tem total responsabilidade e até culpa se ele levar uma criança, mas é onde entra a responsabilidade e a boa educação e criação, a vigilância do pai nisso. Então não se trata mais da questão de distrações do cotidiano, não são distrações, mas afazeres do cotidiano. Agora entraram as distrações das redes sociais também. Outro ponto, não sei se eu cheguei a mencionar, você está deixando, depois reclama que um adulto está indo longe demais, que está dando uma criação, um desenvolvimento que você não concorda, você deixa seu filho entregue à tela do celular, à tela do tablet. E é alguém que vai ensinar para o seu filho coisas que você muitas vezes não concorda. Não está de acordo com a sua criação, com a sua crença, daquilo que você entende como sendo verdadeiro. E às vezes a pessoa está ensinando ali uma besteira que realmente, sob todas as perspectivas, é algo incorreto e você não está percebendo. Então, olha quantos casos que eu mencionei para vocês, que eu vivenciei ou até que eu experienciei. Vivenciei em termos de observar ou eu vivenciei. E tem aquele ponto, né, gente? Que às vezes sempre as pessoas não gostam, mas existe aquele ponto. Se você não ensinar para o seu filho, se você não educar seu filho da forma correta, o mundo vai ensinar de uma maneira extremamente dolorosa. Então, antes de você explicar e ensinar com amorosidade, e amorosidade não é subserviência, submissão ou permissividade, se você não ensinar dessa forma, alguém vai ensinar de uma forma violenta. E aí não vai ser ensinar, vai ser punir. Então, observem as suas crianças, observem as suas atitudes, né? Eu acredito que eu sou uma pessoa pautada e apta para falar, no sentido de que eu tenho observado demais isso. E isso gera consequências, inclusive em pessoas que hoje eu estou tratando, com 18, 19 anos.
Eu posso dizer que pessoas de 18, 19 anos já é uma criação da nova geração. E aí, volto ao ponto inicial. As pessoas estão falando que a culpa, né, é da geração atual, né? Mas onde que a geração antiga errou? No sentido do domínio. Não havia tanta permissividade, mas existia o domínio, existia a agressividade, o abandono, a irresponsabilidade emocional. Seu filho, né, ele tinha algo emocional realmente grave e você invalidava aquilo. No afã de querer tornar pessoas fortes, vocês tornaram pessoas, na verdade, sensíveis demais, que se escondem por uma capa de fortaleza. Ser forte não quer dizer que você tem que ser rígido e até agressivo o tempo todo. Isso não é ser forte, ao contrário. É ser mais frágil ainda. Então foi se criada uma geração frágil, tanto no sentido de pessoas que ainda hoje são violentas e reproduzem a violência que vivenciaram outra hora, e pessoas permissivas porque em tempos antigos receberam uma criação de muito domínio. Então, onde está o erro também da criação de hoje? Dos antigos, que não souberam o equilíbrio, não souberam o que era respeito, o que era realmente maturidade, sabiam o que era agressividade e domínio, imposição, posse sobre o outro. Então, hoje se está perdendo a mão e se as crianças estão, né, soltas pela vida, é porque antes houve uma prisão. Tudo que é excesso pode causar o sentido oposto. Então, o pai ele acha que ele está fazendo bem porque ele está criando totalmente o oposto do que ele foi criado, e volta a dizer, está matando, né, a educação dessa criança, está matando a convivência, a socialização, porque as pessoas que estão de fora não são obrigadas a lidar com malcriação, com birra, com uma má atitude, que inclusive pode gerar até consequência judicial, porque a criança ela não é responsável por si, mas ela pode fazer um adulto. Quantos casos nós já vimos? De criança que mentia, criança que agiu de uma maneira inapropriada. O adulto ele foi pego numa circunstância, até ele provar que não foi ele culpado por aquela circunstância. Imagina, vamos supor, né? Eu tô em um banheiro masculino, né? E aí a criança vem correndo, porque às vezes acontece isso. Num shopping, por exemplo, a criança vem correndo, o pai não chega a tempo, né, para poder estar com a criança. E aí o pai pega, né, você sob uma circunstância totalmente inapropriada, com a sua bermuda arriada, por exemplo, com a criança puxando o cadarço. E muitas vezes não vai querer enxergar que foi a criança que foi atrevida. Vai achar que foi o adulto que permitiu aquilo ali. E até você provar que não foi, no banheiro não tem câmera. Como que você vai provar? Aí a pessoa ela vai presa, ela passa sob toda circunstância nauseante, eu não quero nem mencionar, mas vocês podem imaginar quais são. Tudo porque a criança ela teve uma permissividade. Então é difícil, é complexo. Nós não falarmos sobre esse assunto, né? Porque nós deveremos tratar sobre esse assunto com pessoas que são especializadas de maneira teórica, através de estudos, ou dos próprios pais. Mas nós não estamos tendo pais. Alguns especialistas não sabem o que fazer, porque tudo que eles sabem é embasado através de livros, mas muitas vezes não foram pais, não foram perceptivos o suficiente, porque eu sou uma pessoa que não tem o conhecimento teórico, acadêmico, mas eu sou uma pessoa extremamente perceptiva, então eu consigo perceber os detalhes, inclusive de acordo com a minha autopercepção, a autoanálise, daquilo que está havendo de incorreto. Então você quer ser uma pessoa permissiva demais porque antes você teve muito limite, muita agressividade, né? Então esses são os pontos. Claro que existem muitos outros, tá? Que eu não tenho como elencar aqui, até porque o vídeo já está muito longo, com certeza. Estou gravando com a câmera traseira para sair uma qualidade melhor, então não sei quanto tempo que esse vídeo tem, mas é só um alerta. Eu vou até pensar no título desse vídeo, porque esse vídeo também é para os antigos, não é só um erro da criação atual. Tudo que nós temos hoje é consequência daquilo que veio outrora, daquilo que veio anteriormente. Padrões ancestrais de relacionamento que estão dando incorretos hoje são de relações anteriores, até de pessoas que nós desconhecemos, mas que veio pelaquela rede morfogenética, né? Aquela rede onde nós estamos todos ligados à nossa ancestralidade, querendo ou não. Então pense muito bem você antigo quando você criticar a criação de hoje, porque muitas vezes o excesso de domínio e a não receptividade amorosa
o não acesso, a não percepção de quem o seu filho é, pode causar hoje pessoas que criem seus filhos com uma permissividade absoluta. E aquela coisa de querer dar demais para suprir aquilo que você, como antigo, não soube dar. Isso é muito doloroso de se ouvir, mas é a mais absoluta verdade. Enxergue isso quanto antes que você vai conseguir reverter. Talvez hoje, eu sempre acredito que nós devemos nos nutrir daquilo que nos faltou outrora, correto? Mas também não cabe aqui dizer que o adulto ele ainda não tem a possibilidade de fazer a sua parte. Até o último suspiro você pode dar afeto, você pode dar compreensão, permitir que aquele adulto que você criou, que um dia foi criança, ainda tem uma criança interior ferida. Não é invalidar. Hoje eu vejo que existem pessoas muito frágeis, né, em relação aos seus processos, mas muitas pessoas realmente passaram por questões dolorosas. E até aquilo que eu chamo de fragilidade doeu de uma maneira diferente do que é comigo. Eu posso ser uma pessoa um pouco mais forte, um pouco mais preparada para conseguir superar a minha criação. Mas até hoje existiram coisas, mesmo com anos de tratamento, 3, 4 anos de tratamento, acredito que são 3 anos, 3, 2 anos e meio de tratamento energético. Ainda hoje não consegui superar. E olha que eu sou uma pessoa com uma alta percepção, uma alta observação. Questões que eu achava que eu tinha curado anteriormente, estou retornando hoje referente à minha criação, por exemplo, que eu estou trabalhando. E com isso eu vim compartilhar aqui para vocês a importância de revermos criações. Então eu espero ter auxiliado até aqui, espero ter falado de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, de uma maneira sensível, ao ponto de ter sido firme o suficiente para aquilo que é necessário, mas não ter agido de maneira dominadora, de maneira totalmente contrária àquilo que eu quero passar aqui para vocês. É a amorosidade com compreensão, mas ao mesmo tempo com equilíbrio. Sabendo que existem momentos que você vai precisar falar com determinada rigidez, sem ser grosseiro. É necessário o equilíbrio, você saber falar de uma maneira séria, ponderada, colocando respeito naquelas palavras, mas sem o medo, sem o domínio, sem a grosseria. Porque toda vez que você age de uma maneira grosseira, arrogante, arbitrária, ditatorial, existe por trás disso não uma certeza, uma segurança, mas um medo de que aquela sua ideia não seja acolhida, de que aquela sua ideia não seja percebida. E aí você tem medo, esse é o último ponto. Vocês que acham que vocês são fortes porque vocês tiveram uma relação dominadora, não, ao contrário, vocês são pessoas, como eu falei anteriormente, que estão sob uma máscara, sob uma capa de fortaleza. Mas de fortaleza não tem nada, porque se você precisa impor a outra, você não tem tanta certeza assim da sua convicção. Se você precisa ser violento, é porque você quer impor de toda forma aquilo que você mesmo tem dúvidas. E em consequência disso, você está sendo agressivo com você, quem você é, com o seu processo, porque você não consegue aceitar aquilo que você passou. Então, quando você cobra de que os pais agem de uma maneira agressiva com aquela criança, para mim foi bom. Será mesmo que foi bom para você? Se você se analisar de maneira profunda, você se sente uma pessoa entregue, una consigo mesma, ou você tem medos que você colocou para debaixo do tapete? E agora já está numa era em que você vai precisar encarar seus medos. Estão havendo consequências financeiras, emocionais. Basicamente, não estamos conseguindo nos segurar, né, com aquilo que estava debaixo do tapete. Não estamos conseguindo segurar com aquela torre, por assim dizer, que você achava que estava muito bem formada, mas tem muita coisa ali de correto que tem que cair por terra. Então, hoje em dia, ou você está deixando cair através de tratativas, através da autopercepção, da percepção do próximo que vai conseguir te ajudar, ou o seu mundo vai cair, vai ruir. Por isso que as relações estão ruindo, né? Por isso que o financeiro está ruindo, o profissional, as pessoas não estão conseguindo mais se enquadrar, se embasar, está havendo demissão em massa. Também porque as pessoas estão precisando se desviar, né? Tudo aquilo que era distração, a pessoa está perdendo para ela poder se autoanalisar e olhar para dentro. Só após a autoanálise que você descobrir quem você verdadeiramente é, o que você quer da sua vida, do seu mundo, as circunstâncias dos seus propósitos, quando você descobrir isso, aí, novamente, você vai começar a se reconstruir dentro daquilo que você realmente é. E não você mascarando, fingindo que tudo bem aquilo que você vivenciou, né? Como eu tenho me observado, isso é realmente positivo? Não é positivo,
Porque você vai sentir dor e ranço a cada momento que você vê a pessoa tendo um tratamento e uma criação diferente daquilo que você teve. E no fundo, o que você tem de maneira bem inconsciente é uma inveja. Porque a criança passou por uma liberdade, né? Você até vê de maneira consciente como permissividade, mas de maneira inconsciente é como se aquela criança tivesse uma liberdade de expressão, de escolha que você não teve. E aí vem acompanhado do ódio. Porque se não viesse acompanhado do ódio, aí sim seria uma percepção saudável e amorosa, né? Hoje eu percebo claramente que eu não tenho ódio da forma como as crianças reagem. Eu tenho essa percepção dos riscos que um adulto, por exemplo, como eu mencionei anteriormente, pode vir a ter consequências que não tem nada a ver com aquela criança, que muitas vezes escolheu não ter filho por determinadas circunstâncias, né? E aí você lida com a consequência. Então, observando isso, me observando, eu vejo que eu não tenho ódio, eu não tenho inveja daquela criança que tem uma criação mais permissiva. Mas eu tenho uma percepção amorosa e saudável. E é isso que eu quis trazer aqui para vocês. Como vocês vão criar a criança, cada norma, cada regra, cada sentido objetivo daquilo que vocês acreditam que seja uma boa criação, compete a vocês. Mas eu não estou aqui para dizer qual é a criação correta. Mas com certeza sei aquilo que não deve se repetir. Que está se repetindo das criações anteriores ou está sendo feito diferente em demasia como uma forma de subjugar e uma forma de apagar tudo aquilo que foi feito. Nem tudo aquilo que foi feito da criação anterior está incorreto. Mas é exemplo. Você precisa ser exemplo. Criar a criança explicando as motivações. De por que você acredita que aquilo ali é correto. De por que você acredita que aquele alimento é apropriado para a criança ingerir. De por que a criança não pode colocar tal objeto na boca. Por que a criança não pode correr pela rua. Sempre dando uma explicação plausível para que a criança realmente entenda. Ela não seja guiada pelo medo, pelo domínio, pela preguiça de explicar. Muitos pais tendo filhos aí, também não falei anteriormente, como ela não consegue dominar o mundo, como ela não consegue dominar a dor que ela tem dentro de si, ela resolve ter um filho para poder impor àquele filho todo aquele domínio que ele não conseguiu ter sobre a própria vida, sobre as circunstâncias, sobre a criação que ele teve. Então ele quer dominar aquela criança ali porque ele não consegue dominar aquilo que está ferido dentro de si, ele não consegue curar. Então para ele, de maneira inconsciente, a cura é dominando o outro. Toda pessoa que eu percebo que tem um extremo, né, um extremo processo e necessidade de domínio do outro, quer impor a sua vontade, é porque no fundo se sente magoado e ferido porque não teve direito de escolha saudável anteriormente. Foi subjugado, né? Então automaticamente entendeu que aquela era a maneira correta de se guiar pela vida. Como eu não tive acesso a escolhas anteriormente, eu não vou deixar ninguém escolher. E aí tem uma criação dominadora. Caso a minha mãe, por exemplo, foi uma relação dominadora, em alguns pontos com as minhas irmãs, talvez foi tão agressivo quanto a criação dela, ela achando que estava fazendo diferente, ou achando que estava fazendo correto. E aí você estraga, você pune. Se a pessoa, né, que se tornou adulta não for atrás de uma tratativa, vai desencarnar com aquelas dores que você impôs, imputou àquela criança que hoje é um adulto, mas ainda está com uma criança ferida. Claro que é dever da pessoa, né, buscar auxílio, buscar se autonutrir, como eu passei anteriormente. Mas cada vez mais, se nós tivermos criações saudáveis, pautadas no equilíbrio, na amorosidade, ainda que impondo limites, né, porque os adultos eles têm medo de perder o afeto do filho porque eles estão colocando limite. Porque anteriormente eles foram limitados demais. Mas limite não necessariamente tem que ser visto como um ponto de vista incorreto. É o excesso, o desequilíbrio que causa todo esse mal, né? Então acho que por enquanto é isso que eu tinha para passar para vocês. A quem sentir no seu coração de acolher, acolha. A quem sentir que não é válido para você nesse momento ainda, fecha o vídeo. Não tem necessidade de gerar mais mágoa, rancor, ódio. E se ainda assim isso vier à tona, perceba que isso é muito bom. Não coloque aquilo de volta para dentro de você. Analise o porquê, o que há por trás dessa razão, da insegurança em relação às palavras que, como você vai receber, que eu falei aqui. Não coloque aquilo ali como sendo
né? Um ódio que precisa ser internalizado, porque tem gente que tem horror ao ódio, né? Então a pessoa ela coloca para dentro de novo, porque o ódio é uma coisa errada. O ódio, ele não deve ser alimentado, mas ele deve ser expurgado e analisado para que você consiga se libertar, ok? Para passar pelo processo de cura, naturalmente. Então eu espero ter auxiliado até aqui. Beijão, até o próximo encontro. Valeu, fui!